Então, vamos começar a apresentação. O tema dessa aula é a otimização da eficácia dos beta-lactâmicos, antibióticos beta-lactâmicos, com base nos parâmetros clínicos e PK/PD. Então, os beta-lactâmicos, eles fazem parte de uma classe de antibióticos que atua na parede celular bacteriana, e é importante a gente lembrar disso, porque isso faz parte da farmacodinâmica dessa classe, né? Então, é uma classe de antibióticos que ela precisa estar em contato com a bactéria por um certo tempo para que exerça o seu efeito. E os principais beta-lactâmicos utilizados no ambiente hospitalar, eu dei uma resumida, né? E quando a gente fala de otimização dos beta-lactâmicos, a otimização da eficácia, eu estou me referindo e pensando nos beta-lactâmicos de espectro mais amplo. Então, desde da oxacilina à piperacilina, as cefalosporinas a partir da terceira geração, a partir daqui do ceftriaxona e ceftazidima, até os carbapenêmicos e o azitrionam. E os antibióticos beta-lactâmicos, eles são das classes de medicamentos mais utilizadas no mundo, e, na verdade, é a classe de antimicrobianos mais utilizada em ambiente hospitalar. Talvez até fora do ambiente hospitalar também. E a gente tem usado beta-lactâmicos há quase 100 anos. E, em comparação com outras classes de fármacos antibióticos, os beta-lactâmicos, eles são bem seguros, tem pouquíssimos eventos adversos, poucas reações adversas graves, a gente já usa há muito tempo. Então, por que a gente tem falado, principalmente recentemente, assim, né, bastante sobre monitorização terapêutica ou otimização da eficácia desses antibióticos? Então, tem estudos mostrando que, apesar de ser uma classe terapêutica segura, em uma população de pacientes críticos, tanto pediátricos como adultos, a gente tem uma porcentagem grande de pacientes que não atinge o alvo terapêutico que é estipulado. Então, tem dados mostrando que até 41% dos pacientes adultos em unidades críticas ficam fora da faixa terapêutica dos beta-lactâmicos, e, apesar de ser meio controverso esse estudo, realmente tem esse estudo mostrando que até 95% dos pacientes pediátricos em UTI, eles estão com uma concentração sérica subterapêutica dos fármacos beta-lactâmicos. Então, tem muita literatura sugerindo que a gente deveria otimizar da melhor forma que a gente conseguir o alcance do alvo terapêutico desses fármacos. E a eficácia terapêutica dos antimicrobianos, no geral, ela depende da concentração sérica que vai atingir decorrente de uma dose que foi administrada, e isso está mais relacionado com os parâmetros farmacocinéticos, e também depende do efeito que essa concentração vai causar, vai atingir no organismo, e está relacionado mais aos parâmetros de farmacodinâmica. Na prática clínica, a gente quantifica os parâmetros de farmacocinética através da curva de concentração plasmática pelo tempo e através dos parâmetros de farmacocinética, né, volume de distribuição, clearance, tempo de meia-vida. E a gente quantifica os parâmetros farmacodinâmicos, como a gente está falando de antibióticos que atuam, na verdade, na bactéria, né, não é no ser humano, a gente quantifica a farmacodinâmica dos antibióticos através da mensuração da concentração inibitória mínima. E aí, quando eu falo de parâmetros PK/PD, de farmacocinética e farmacodinâmica, a gente está tentando juntar esses dois conceitos, né, os conceitos de farmacocinética e os conceitos de farmacodinâmica. Os três índices de eficácia de antimicrobianos que são descritos em literatura são esses três: concentração sobre MIC, o tempo sobre MIC e a área sobre a curva sobre MIC. O que eles significam? O que eles representam? Alguns fármacos antimicrobianos, eles dependem que a concentração máxima que atinge, a concentração sérica máxima que esse fármaco atinge na corrente sanguínea, ela, em relação à concentração inibitória mínima da bactéria, ela seja otimizada, ou seja, ela só precisa de um pico de concentração elevado para exercer seu efeito bacteriano.
E aí, esses fármacos são chamados concentração dependente, que são os fármacos, então, que a eficácia depende da relação entre a concentração máxima e a concentração inibitória mínima. Como eu falei para vocês que os beta-lactâmicos, eles precisam estar ali em contato com a bactéria por um tempo prolongado para ter ação, esses fármacos beta-lactâmicos, eles dependem que a concentração sérica seja acima da concentração inibitória mínima da bactéria por um período mais prolongado. Então, a gente diz que a eficácia dos beta-lactâmicos, ela é tempo dependente. Então, ela depende do tempo que a concentração sérica permaneça acima da concentração inibitória mínima. Então, os beta-lactâmicos fazem parte da classe dos antimicrobianos que são tempo dependentes. Alguns fármacos, eles dependem tanto do tempo que a concentração sérica seja otimizada, quanto tanto da concentração máxima, eles dependem dos dois parâmetros, e a gente mensura a eficácia desses antimicrobianos através da área sobre a curva. Então, a área sobre a curva de um gráfico de concentração pelo tempo, ela representa a exposição total do paciente ao fármaco. Então, alguns fármacos antimicrobianos têm a eficácia dependente da área sobre a curva, ou seja, dependente da exposição total. E aí a gente tenta otimizar a exposição total que o paciente tem desse fármaco. Mas, como o foco da aula é em relação aos beta-lactâmicos, a gente vai focar nessa classe de antimicrobianos que é tempo dependente. E aí, esses três índices, eles são os três índices de eficácia qualitativos que qualquer antimicrobiano que você for utilizar na prática, se você for pesquisar, ele tem pelo menos um índice de eficácia que melhor representa a eficácia desse antibiótico, e ele também tem um índice quantitativo, porque, por exemplo, a gente sabe que o pico de concentração tem que ser maior que a MIC, mas maior quanto? 10 vezes maior, 5 vezes maior, 8 vezes maior? E para os beta-lactâmicos, por exemplo, a gente sabe que o tempo que a concentração sérica tem que ficar acima da concentração inibitória mínima, mas por quanto tempo? Por meia hora, por 10 horas, por 30 horas? Então, todo fármaco antimicrobiano, ele tem um índice de eficácia qualitativo, que é pico, tempo ou exposição dependente, área sobre a curva, e um índice de eficácia quantitativo. Para os beta-lactâmicos especificamente, essa é uma revisão recente que a gente realizou para saber quais eram os índices de eficácia que são utilizados para os fármacos beta-lactâmicos, e na prática eles variam muito, não existe um índice terapêutico que é definido e bem estabelecido para todos os fármacos beta-lactâmicos. Mas alguns estudos sugerem que a concentração tem que estar acima da concentração inibitória mínima por pelo menos 40% do tempo do intervalo de dose, e isso significa o 40% do tempo acima da MIC, e até ao máximo de 100% do tempo maior do que 4 vezes a MIC. Então, alguns estudos sugerem índices de eficácia mais agressivos, assim, sugerindo que a concentração tem que estar acima de 4 vezes a concentração do MIC por 100% do tempo. O que a gente tem usado na prática para otimizar, quando a gente pensa em otimização dos beta-lactâmicos, principalmente em paciente crítico, é esse índice terapêutico que é sugerido por esse guideline americano, de 100% do tempo acima da MIC. Então, para otimizar a concentração sérica dos beta-lactâmicos, a gente tenta manter a concentração sérica acima da concentração inibitória mínima por 100% do tempo daquele intervalo de dose. Então, se você administra de 8 em 8 horas, a gente tenta manter a concentração sérica acima do MIC por 8 horas, então, por todo o intervalo de dose.